Só um momentinho. Boa noite novamente, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do professor David, da disciplina Probabilidade e Estatística. Estou gravando esta live para posteriormente poder disponibilizar para vocês como uma ferramenta de auxílio aí, se alguém não entender alguma etapa, ou se alguém, por via das dúvidas, esquecer alguma etapa, tá? É um conceito novo dentro dessa disciplina, chamado análise combinatória. Na verdade, veremos dois conteúdos nesse segundo bimestre. Um chamado análise combinatória e outro probabilidade, ok? Vamos dar início hoje na parte da análise combinatória, em específico a parte chamada princípio fundamental da contagem, ou somente contagem. Eu vou disponibilizar a visibilidade da minha tela para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Sim. Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, a disciplina nossa chama probabilidade e estatística. A parte que a gente viu até o momento, até a live passada, que foi o assunto da nossa avaliação N1, foi a questão da parte estatística descritiva. Agora a gente vai para um outro ramo também, estatisticamente falando, chamado de análise combinatória. Em específico, hoje a gente vai falar da parte da contagem, tá? Primeiro, vamos entender o que é o princípio fundamental da contagem, ó. Eu vou lendo e explicando. Qualquer dúvida, me interrompam que eu explico. A análise combinatória é a matéria que envolve métodos para fazer a contagem com eficiência, cálculos com eficiência, ok? Os problemas de contagem estão presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, no planejamento de pratos, em cardápio, a combinação de números em jogos de loteria, nas placas dos veículos, entre inúmeras outras situações, como também, mais em específico na área de vocês, como a contagem a contagem de probabilidade ou de possibilidades de acontecer determinados eventos dentro de microempresas, pequenas empresas, médio empresas, até grandes empresas, né? Deixa eu só aceitar alguém aqui. Ok? A ideia é o seguinte, imagine que você tenha 3 calças, presta atenção, um exercício bem básico, onde utilizamos a ferramenta contagem da análise combinatória. Imaginem comigo que vocês têm 3 calças diferentes, certo? Diferentes, pode ser por cores diferentes, modelos diferentes, não importa. 5 camisas também, ou por cores diferentes, ou por modelos diferentes, não importa. E 2 sapatos, também diferentes, ok? E queira saber o seguinte, quantas são as combinações possíveis utilizando essas peças? Ou seja, quantas maneiras de vestes podemos fazer com 3 calças, 5 camisas e 2 sapatos? Lembrando, cada uma das vezes que a gente conta, a gente tem que usar pelo menos um sapato, uma calça ou uma camisa, tá? Para isso, basta efetuarmos a multiplicação assim. 5 vezes 3 vezes 2, ou 3 vezes 5 vezes 2, ou 2 vezes 5 vezes 3, não importa a ordem aí, né? O importante é que a gente multiplique todas as quantidades de possibilidades de cada uma das peças, no caso aí, né? Eu tenho 3 calças, 3, vezes 5 camisas, vezes 2 sapatos. 3 vezes 5 vezes 2 dá um total de 30 possibilidades. Ou seja, 30 combinações possíveis que podemos ter de vestes com 3 calças, 5 camisas e 2 sapatos.
Essa questão de juntarmos as possibilidades e multiplicarmos se chama princípio multiplicativo, ok? Um outro exemplo aqui, ilustrado por base de um diagrama chamado diagrama de árvore, que é essa representação gráfica aí que vocês estão vendo. É um diagrama bastante usado quando estamos trabalhando contagem, tá? De pequenas quantidades, lógico. Se for de grandes quantidades, fica meio que impossível construir o diagrama da árvore, que é esse daqui. Bom, imaginem aqui, ó, que vocês têm um outro exemplo agora. 2 calças diferentes, estão vendo aí? Que uma preta, outra branca. 3 camisas diferentes por cores vermelho, amarelo e verde. E 3 chapéus diferentes aí, um azul, um bege, um outro azul com sei lá o que, com os detalhes, umas florzinhas, e um outro marrom. Quantas são as possibilidades de combinação dessas 3 peças? Percebam que se eu tenho 2 calças, eu desenhei 2 calças aqui, ó. 3 camisas. Então, se eu escolho a calça preta, eu posso escolher a camisa vermelha, a camisa amarela ou a camisa verde. Se eu escolho a calça branca, também eu posso escolher a camisa vermelha, amarela ou verde, certo? Se eu escolho a calça preta e a camisa vermelha, eu posso escolher qualquer um dos 4 chapéus. Se eu escolho a camisa amarela, qualquer um dos 4 também. Estão vendo aqui todas as possibilidades? Ó? Se a gente contar essa última parte aqui, essa última coluna aqui, ó, deixa eu só pegar o apontador laser aqui. Se eu contar todas essa última coluna aqui, ó, dá o total de possibilidades de combinações, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24 possibilidades. Beleza? Um outro exemplo agora, com números. Prestem atenção, ó. Quantos números de 2 algarismos distintos, o que significa distintos? Diferentes. Podemos formar com os dígitos, com os números. 3, 5, com numeral, né? 3, 5, 7 e 6. Percebam que deu 4 possibilidades de numerais para a gente. 3, 5, 7 e 6. São esses 4 algarismos aí, né? Quantas possibilidades de números de 2 algarismos podemos formar com esses 4 números aí? Percebam que, como são números diferentes, para eu escolher o primeiro algarismo do número, eu tenho qualquer uma dessas 4 possibilidades aqui, não tenho? Para mim formar o primeiro algarismo, eu posso formar por 3, por 5, por 7 e por 6. Ou seja, qualquer uma das 4 possibilidades, certo? Beleza? Vou usar um número aqui. Se eu estou usando um número na primeira posição, e esse número não pode se repetir aqui porque é distinto, quantas possibilidades nos sobram para a segunda posição? Percebam que tenho 4 números. Vou usar um número na primeira posição. Vão me sobrar quantos números? 3. Ok? E isso porque a gente está trabalhando com algarismos distintos, diferentes. Então, eu multiplico 4 vezes 3, ou seja, 12 números de 2 algarismos distintos. Agora, e se a pergunta fosse: quantos números de 2 algarismos podemos formar com dígitos 3, 5, 7 e 6? Ou seja, se não tivesse essa palavra distintos aqui, significaria que a gente poderia repetir algarismos. Então, eu tenho 4 possibilidades no primeiro caso, e como eu posso repetir algarismo aqui, eu conto também todas as 4 possibilidades aqui, seriam 16. Ok? 12 distintos e 16 total, usando repetidamente os algarismos aí.
Muitos problemas dentro da análise combinatória podem ser resolvidos utilizando a expressão, o operador matemático chamado de fatorial. Para quem não se recorda disso do ensino médio, fatorial nada mais é que uma multiplicação sucessiva pelos números consecutivos aí até chegar no 1. Por exemplo, o que é o número 4 fatorial? Como eu dei exemplo aqui, ó. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, até chegar no 1. Multiplicando esses 4 números, chegamos no 24. Isso significa que 4 fatorial é exatamente igual a 24. E o que é o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 120. E se eu pergunto para vocês o que é o 7 fatorial? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre até 1. Beleza? Isso que é fatorial. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente usa bastante essa questão, a denominação do fatorial na análise combinatória, na probabilidade também. Né? Dentro dessa propriedade aí da questão do fatorial, a gente pode utilizar uma das ferramentas, um dos operadores da análise combinatória, chamado de permutação. Pessoal, isso aqui é uma aula introdutória, apenas eu estou apresentando, tal. Faremos exercício, mas eu estou apresentando, que depois, isoladamente, a gente vai trabalhar com a questão da permutação, arranjo, combinações, tá? Outro exemplo, de quantas maneiras distintas, ou seja, quantas maneiras diferentes, 7 pessoas podem sentar em 7 poltronas. Imaginem 7 cadeiras e 7 pessoas. De quantas maneiras diferentes, ou seja, quantas configurações diferentes podemos formar com essas 7 pessoas sentado nessas 7 cadeiras. Imagina que a pessoa, uma pessoa chama A, outra pessoa chama B, outra pessoa chama C, outra D, E, F, G. 7 pessoas. Sentam nessa ordem, A, B, C, D, E, F, G. Isso aqui é uma configuração. Se o F troca de lugar com o G, já é uma nova configuração, com as mesmas pessoas. Então, eu quero saber quantas possibilidades de troca temos aí entre essas pessoas, ocupando essas 7 poltronas. Para a gente calcular isso, basta a gente calcular o fatorial dessa quantidade. Ou seja, se são 7 pessoas que devem ocupar 7 lugares, 7 fatorial. O que é o 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, 7 pessoas podem ocupar 7 lugares de 5.040 maneiras diferentes. Certo? Parece muito, mas é exatamente isso. Imagine só as pessoas trocando de posição, tem 5.040 configurações diferentes que podemos fazer com essas 7 pessoas só trocando de lugar aí. Exemplo 4. Os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos, ok? Porque cada um deles é composto por 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismos. Percebam que o número 342 foi usado o número 3, 4 e 2, todos os algarismos diferentes, ó. O número 872 também. Todos os algarismos diferentes, ok? Contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 e 900. Por quê? O número 335 repetiu o algarismo 3 e o número 900 repetiu o algarismo 0. A pergunta é:
quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos? Que é nesse caso aqui, ó, repetir algarismos. Todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos, como nesse caso aqui. Ok? Vamos lá. A, que é todos começarem por 1 e puderem ser repetidos. A gente pode repetir. Como sabemos, temos no nosso sistema de numeração, chamado indo-arábicos, a gente só tem 10 algarismos distintos, com 10 algarismos diferentes. Com esses 10 algarismos diferentes, a gente forma todos os números, quer dizer, todos não, que são infinitos números, só com a combinação desses algarismos. Por exemplo, pense em qualquer número com qualquer quantidade de algarismos. A gente vai usar um desses algarismos. Vamos supor, 2.377. Esse número, 2.377, eu usei o algarismo 2, 3 e 2 vezes o 7. Ok? Qualquer número que a gente pensar, a gente vai usar um desses 10 algarismos. Então, somente existem 10 diferentes algarismos, que são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? O 10 já é a junção do algarismo 1 e do algarismo 0, beleza? Para a resolução deste exercício, temos que o número 1, como exemplo fixo na primeira posição. Olhem isso daqui onde eu estou passando o laser aqui, ó. O número ele vai ser composto por 3 algarismos. Pensem aqui, ó, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo, ok? O primeiro algarismo só pode ser o número 1, o algarismo 1. Então, quantas possibilidades é o número 1? Uma única. Por isso que a gente colocou 1 aqui, ó. O segundo algarismo e o terceiro algarismo pode ser algarismos repetidos, ou seja, quantos algarismos diferentes temos? São 10. Então, pode ser qualquer um dos 10 aqui, qualquer um dos 10 aqui. Multiplicando esses 3 valores, chegamos em 100 números, ou seja, é possível criarmos 100 números diferentes usando 3 algarismos, no qual na primeira posição é 1. E podemos repetir algarismos, né? A diferença do B é que não pode repetir algarismos. Qual que é a diferença, então? Se eu usei o algarismo 1 na primeira posição, que é uma possibilidade, não pode mais aparecer o 1 nesse número. Então, quantas possibilidades nos restam? 9. Que é 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Usando um novo número aqui, que também não pode ser repetido aqui, quantos nos restam? 8. Fazendo essa multiplicação, chegamos em 78 números. Ok? A aula basicamente foi essa hoje. Só um exercício de como a gente trabalha com a contagem, usando a questão das possibilidades. Resumindo, para a gente calcular a quantidade total de possibilidades, a gente está usando o princípio fundamental da contagem aqui, no qual a gente multiplica as quantidades possíveis, ok? Se vocês perceberem no grupo de WhatsApp de vocês, eu enviei a apresentação de hoje, a atividade de hoje, que são 3 exercícios, usando essa ideia que eu passei para vocês. E essa atividade vocês vão me entregar até quarta-feira da semana que vem, beleza? Enviei o link de uma aula do YouTube, que não é uma aula minha, como eu costumo fazer e passar para vocês. Eu enviei uma aula que eu achei bastante interessante e simplificada, explicando o que eu estou explicando aqui. É um professor bastante conhecido, um matemático, né? Que ele explica essa questão do princípio fundamental da contagem, ele dá outros exemplos. Então, eu aconselho vocês a assistirem, beleza?
Também enviei o link do vídeo no grupo. Estou gravando essa aula e vou amanhã disponibilizar para vocês também o link para vocês poderem assistir novamente essa aula. Para quem ou ficou com dúvida, ou esquecer, vamos supor que vai fazer atividade daqui uns 3 dias até lá, esqueceu de alguma coisinha, retomem e assistam essa aula novamente. Então, eu vou disponibilizar essa aula que eu gravei para vocês também, tá? E vocês têm livre escolha aí para pesquisarem na internet, quem precisar. Garanto que não vai precisar, mas vocês podem pesquisar à vontade na internet. Pode assistir outros vídeos no YouTube que falam sobre o princípio fundamental da contagem. Eu tentei fazer o mais simples possível a aula, porque essa etapa da análise combinatória, inicialmente, costuma-se, as pessoas que estão estudando a primeira vez esse assunto, costumam enroscar em uma ou outra parte, mas com o tempo vocês pegam o jeito, fiquem tranquilos, tá? Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo para quem for futuramente fazer um concurso, cai demais. É um dos conteúdos, aliás, assim que mais marcam presenças em concursos públicos, principalmente, tá? Toda essa parte da análise combinatória aí. Ok, pessoal? Vocês me ouviram bem? Entendi sim, professor. Essa aula que o senhor de explicação vai ficar gravada, o senhor vai subir o link dela pra gente? Fora Então, aquele link da aula que o senhor mandou com a explicação? Porque quando eu tenho uma explicação do senhor, tipo, das aulas passadas em relação às contas, como montar, fica bem mais fácil, né? Sim, então, eu até pensei em gravar uma aula antes, explicando passo a passo essa apresentação como eu fiz anteriormente. Mas aí eu pensei que eu acho melhor eu gravar eu dando aula mesmo na live, que eu acho que ia ser uma coisa mais presencial, vamos dizer assim, e depois eu disponibilizo o link da aula para vocês. Então, essa aula que eu estou gravando hoje, eu vou disponibilizar o link dela amanhã para vocês, tá? No grupo. Eu vou terminar de gravar, aí amanhã, na parte da manhã ou na parte da tarde, eu vou gravar isso daqui no canal lá no YouTube, naquele canal que eu tenho, e depois disponibilizo o link para vocês, como eu sempre faço, ok? Ok, professor. Só uma dúvida. Sobre aquela página do